Pessoal, hoje vamos falar sobre o motor Ford V6 3.0 turbo diesel que vai estrear na nova Ford Ranger 2023, modelo que vai ser comercializado, vendido aqui no Brasil. Então é um motor novo, principalmente numa Ranger, vai ser algo inédito, nunca teve uma Ranger V6 a diesel, vai ser a primeira vez. É um motor que foi lançado em 2018 para equipar a F-150, essa caminhonete vermelha que a gente está vendo aqui na foto. Ela também nunca teve um motor a diesel, foi a primeira vez em 2018 que ela teve uma versão a diesel. A Ford chama seus motores a diesel de Power Stroke, é o nome que ela dá para seus motores a diesel, só que esse motor ele não é totalmente novo. Esse motor ele é uma evolução de um motor anterior a ele, que era usado na Jaguar Land Rover e que muitos rodam aqui no Brasil. Quem nunca viu uma Land Rover sendo descabinada para fazer uma manutenção de correia dentada? É aquele motor. Só que em 2018 ele passou por algumas atualizações. Então não é exatamente aquele motor, ele foi atualizado e hoje também é usado na Jaguar Land Rover. Então é um motor que já roda no Brasil, não vai ser nenhuma novidade quando a Ranger chegar com ele aqui. Ele tem 250 HP, 60 kg de torque, o torque máximo aparece em 1750 RPM, então é um motor muito eficiente. Só que nem tudo são boas notícias. O que eu considero uma má notícia para esse motor aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil. Se a gente olhar aqui na foto, a gente vê a tampa de plástico das correias ali na frente, é isso mesmo. Esse motor ele usa correia dentada e além do mais a correia dentada é externa. Então tem essas capas plásticas que protegem o conjunto das correias dentadas ali na frente do motor. E esse motor não tem somente uma, tem duas, tem uma lá atrás também que toca a bomba de alta pressão de combustível, de diesel. Então ele tem duas correias dentadas. Correia dentada, se a gente comparar com corrente, ela precisa de mais manutenção, você precisa de um maior cuidado na hora de fazer uma manutenção do veículo, do motor. Então ele tem um custo maior por ter correia dentada, por ter essa manutenção periódica com mais frequência do que o motor com corrente. Mas não é só isso. Caminhonete no Brasil é usada para ir em fazenda, em sítio, andar em estrada de terra, com poeira. Esse motor usa um sistema de correia externa, com capa. E a gente já viu, a gente já conhece essa história que na Amarok isso não deu muito certo. Naquele motor 2.0 ela também usava uma correia dentada externa, protegida por capa plástica. E a capa não protegia 100% daquele pó bem fininho das estradas de terra e contaminava a correia com terra, com pó, e a correia quebrava. E aqui no caso do motor da Ford, algo parecido pode acontecer, já que ele também usa correia e a correia é externa. Pode entrar pó ali e pode ter uma quebra precoce da correia dentada. Por que eu estou falando pode? Porque pode ser que eles fizeram uma capa que é 100% hermética ali, 100% vedada. O que a Chevrolet fez na S10? Colocou a correia dentada dentro do motor. A S10 2.8 turbo, que é vendida aqui no Brasil já há quase 10 anos, ela também usa correia dentada. Só que a correia dentada fica dentro do motor, ela é banhada a óleo, então não entra sujeira de jeito nenhum. Então ela é altamente durável, ela dura mais de 100 mil quilômetros sem precisar de manutenção. E não é o caso desse motor da Ford, a correia é externa, para fora do motor, protegido por capa. Então por isso que eu fico com o pé um pouco atrás desse motor quando ele vier na Ranger. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não, pode ser tomara que eu esteja errado. Então a gente está vendo aqui, é um motor bem compacto. O turbo foi colocado em uma só lateral, ele é um único turbo, ele não é biturbo. E a gente vê que o turbo fica em uma lateral do motor. Então um dos coletores de escapamento sai de uma lateral, contorna o motor lá por trás e vem até a lateral onde está o turbo. E o outro coletor da lateral do turbo ele é bem curto até o turbo. Então tem um coletor grande e um curto até o turbo. É um turbo grande por ser um único turbo, é um turbo de geometria variável, gerenciado eletronicamente pelo computador do motor. Então ele é um turbo que ele acende muito rápido, como eu falei, 1750 RPM, já tem torque máximo esse motor. Muito disso é devido a essa turbina de geometria variável. Então ela consegue
pressurizar o motor em baixíssimas rotações. A gente consegue ver aqui por essa foto também que ele possui duas correias de acessório, não é uma só. A gente consegue ver que uma delas toca compressor do ar-condicionado e bomba de água. Então a bomba de água desse motor também é tocada por correia de acessório. E a gente vê que tem uma segunda correia dentada que toca o alternador e parece que é uma bomba hidráulica, não tenho certeza. Então a correia de acessório é dividida em duas. E não é só isso. Ali onde vai a bomba de água também é preso a polia do ventilador do radiador. Então esse motor ele tem aquela polia mecânica que resfria o radiador. É bem comum isso em motores a diesel. Não é comum ter aquela polia elétrica, né, no radiador, porque em motores a diesel ela tem que ficar ligada o tempo todo, né? Então é mais comum ela ser mecânica com aquele tipo de embreagem. Só que nesse caso ele não usa embreagem viscosa, ele usa embreagem eletrohidráulica. Então é gerenciado também pelo computador do motor a embreagem da polia do radiador deste motor. Então ela é mecânica, mas ela tem um gerenciamento eletrônico. Mais acima a gente consegue ver a boca onde vem a mangueira do intercooler para entrar nos coletores. A gente vai ver isso melhor em outra foto. É um motor que o bloco é de ferro fundido, só que é ferro fundido com uma liga de grafite. Com isso ele consegue ser mais leve, ele é mais resistente, então você consegue fabricar, produzir um bloco com paredes mais finas. Então ele fica mais leve, se a gente comparar com os antigos blocos de ferro cinza, né? Então ele é um bloco mais resistente e com isso se consegue se fazer um bom bloco mais leve. E não é só o bloco, o cárter dele também é de ferro fundido e é um cárter estrutural. Então é um cárter bem resistente esse motor. Normalmente motores hoje em dia vêm com cárter de plástico, sobrecárter de alumínio, né? Aqui não. Aqui é um cárter estrutural, onde já contém a bomba de óleo. A bomba de óleo desse motor fica nesse cárter alojada. É uma bomba de óleo que é tocada por corrente, tem uma ligação do virabrequim com a bomba de óleo por uma corrente e fica nesse cárter. Então é um cárter que ele foi pensado também para diminuir barulho, ruído. Hoje em dia é muito importante o motor ser silencioso, então a gente vê que a engenharia ela se preocupou bastante em desenhar esse cárter para ele ter um desenho para absorver ruído da bomba de óleo. Então é um cárter que é estrutural, contém a bomba de óleo e também é feito para ser silencioso. Não é só isso, em cima da tampa das válvulas ali, aquela tampa plástica onde contém o respiro hoje em dia dos motores, ali onde vão os bicos de injeção direta, vem também uma espécie de uma borracha para fazer um isolamento acústico também dos injetores. Os injetores de motor de injeção direta, principalmente esses motores de alta pressão de injeção, eles fazem bastante barulho no seu funcionamento. Então tem peças, né, que são projetadas para absorver o ruído dessas peças e deixar o motor mais silencioso. Então esse motor ele tem essas mantas acústicas em cima dos bicos, essa manta também vai em cima da bomba de alta e o cárter também é projetado para ser silencioso, né, para tirar o ruído da bomba de óleo. Então a gente vai ver que esse motor é bem silencioso no seu funcionamento. Tem algumas características aqui do lado, né? Ele é 3.0. Tá falando que o bloco, né, que é aquela liga de grafite de ferro fundido com cabeçote de alumínio, tem 250 cavalos a 3.250 RPM, tem aproximadamente 60 kg de torque a 1.750. Ele tem um diâmetro de 84 por 90 milímetros, então é um motor cursado, né, como todos os motores a diesel ultimamente, né? É um padrão hoje em dia o motor a diesel ser mais cursado, então é o caso desse motor. Ele tem uma taxa de compressão de 16:1. Hoje em dia os motores eletrônicos ficam nisso, né, entre 16 e 18, no máximo 18,5:1. Então esse motor ele até que tem uma taxa baixa, né, para um motor atual. A eficiência dele foi lançado em 18, né, a cidade lá no Reino Unido onde ele é produzido. Aqui, olhando o motor de frente, a gente consegue ver como que o turbo fica alojado ali numa lateral para ficar bem compactado no motor, né? Por que isso? Porque não colocou o turbo em cima, como é o seu irmão V8, né, 6.7 Power Stroke, que o turbo vai lá em cima. Por que colocou ali do lado? Porque esse motor ele não equipa só a F150. Ele vai equipar, como eu falei, a Ranger.
talvez na Ranger não tenha espaço lá em cima para colocar o turbo e fechar o capô, né? Então por isso que esse turbo fica ali na lateral, porque é um motor que equipa vários veículos, como eu falei, da Jaguar Land Rover também. Então a Ford fez dessa forma, né? Não é em cima do V, é em uma das laterais do V. E também os coletores saem na bancada deitada do V e não por cima, né? Também é comum hoje em dia a engenharia colocar o coletor de escapamento por cima do V já no turbo para diminuir o lag, né? Aquele atraso e encher o turbo. E aqui não, aqui é uma construção mais tradicional, com coletores bem longos, como eu falei, de um lado e mais curto de outro. A gente consegue ver tubos de água ali, né, que retorna a água do radiador e traz a água mais fria. Mais em cima a boca ali, o cotovelo, de onde vem o ar pressurizado do intercooler, e onde entra também a recirculação de gases, né, o tubo do EGR também entra ali, e depois vai lá para os coletores. Esse motor tem essa polia do virabrequim onde toca as duas correias de acessório. Essa polia é aquele tipo de absorvedor, né, de vibrações do motor, né, aquela polia que tem aquela massa que absorve vibrações do motor. Então não é só ruído hoje em dia que a engenharia se preocupa, do motor a diesel principalmente, mas também vibrações. Então tem bastante peças que são projetadas para absorver vibrações do motor a diesel, e essa polia aqui dianteira que toca as correias de acessórios, ela tem essa função de absorver vibrações. É um motor em V de 60 graus, então ele é um motor bem compacto, como eu falei. Aqui a gente está vendo as correias, a correia dentada, né, a da frente, a que toca os comandos de válvula. Esse motor ele é duplo comando no cabeçote, apesar de a gente estar vendo só uma polia dentada ali, dentro do cabeçote os dois comandos de válvula são unidos por uma corrente. Então cada cabeçote tem uma corrente. Só que a correia dentada toca só uma polia, ou só um comando, né? Normalmente toca o comando de escapamento, não, desculpa, de admissão. Toca o comando de admissão, a correia dentada, e depois o comando de admissão toca o de escapamento por corrente lá dentro do cabeçote. Então a gente está vendo aqui a correia dentada, é uma correia dentada teflonada, né? Ela tem um material depositado nos seus dentes para diminuir atrito, para aumentar a sua vida útil. Então a gente está vendo ali que é meio branco, né, por dentro, a correia ela é preta, né? E por dentro tem esse material depositado que é na cor branca. Então a gente está vendo uma correia bem grande, ele tem um tensionador e dois rolamentos guias, né, para deixar ela nas posições corretas. Então é uma correia dentada que só toca os comandos de válvula. Então tá aí como que é o esquema. Aqui a gente tem a outra lateral do motor sem ser a lateral do turbo. Nessa lateral fica o radiador do EGR, aquele radiador de água bem pequeno, que resfria os gases de escapamento antes de ser readmitido na admissão. Então ele fica alojado nessa outra lateral, também bem compacto, ali bem junto do cabeçote, para deixar o motor bem compactado. Então é um sistema que possui EGR, né, possui SCR, possui DPF. Hoje em dia os motores a diesel não tem como fugir desse tipo de recurso, né, para eles conseguirem atender às normas exigidas, né, pelos governos de todos os países praticamente do mundo hoje em dia. Aqui não é diferente. Aconteceu algo interessante com um motor desse, que a válvula GR ali ela tem uma borboleta que controla a recirculação. E essa borboleta a Ford prendeu ela no mecanismo com dois parafusos, ela não é ribitada, eram dois parafusos. E um desses parafusos caiu em um motor e foi admitido pelo motor e caiu dentro do pistão. E o parafuso fez um regaço dentro do pistão, destruiu válvula, a cabeça do pistão ficou toda furada. Enfim, é um erro de projeto bobo, assim, se a gente for ver, né? Era só fazer rebitado em vez de pôr um parafuso. Eu não sei se a Ford corrigiu esse problema, espero que sim. Então a gente está vendo aqui a lateral do EGR. E mais lá embaixo o cárter. É um cárter deslocado, olha lá como ele é deslocado para trás. Por quê? Porque esse motor equipa veículos que tem tração 4x4. E o veículo precisa que o eixo passe ali do diferencial dianteiro, né? Precisa de espaço. Então o cárter é deslocado mais para trás devido a isso, a tração do veículo 4x4. Aqui no cofre de uma F-150, a F-150 é uma caminhonete grande, então o motor parece ser até pequeno lá dentro, ele está bem mais lá embaixo, né, com o centro de gravidade para baixo.
Na Ranger é diferente, a Ranger é menor, né? Então ele vai encher bastante o cofre da Ranger, né? Então, como eu falei, numa F-150 dava para pôr o turbo ali em cima, né? Mas como ele equipa outros veículos, então a Ford fez desta forma. Então na Ranger ele vai encher melhor ali o cofre do motor, né? A gente consegue ver aqui que tem uma bateria bem grande nesse veículo, porque esses carros hoje em dia tem aquele sistema start-stop, e aquele sistema precisa de bateria e motor de arranque, né? Motor de partida bem robustos. Então a gente vê que é uma bateria bem grande, não é só a amperagem dela que é grande, é alta. O seu CCA também é bem alto, é quase 1000 dessas baterias. E a gente vê que do outro lado vai o filtro de ar. O filtro de ar vem uma tubulação comprida lá do outro lado trazendo o ar para a boca da turbina. Por que não é invertido, né? Por que não fez o filtro desse lado já na cara da turbina e a bateria do outro? Eu imagino que é por causa de uma distribuição de peso, já que o motorista fica do lado de lá, né? E aí põe a bateria do lado de cá para fazer uma distribuição de peso melhor do veículo, né? Imagino que seja isso. Então tá aí como que é o cofre de uma F-150 com esse motor. Ele está protegido por uma capa plástica lá, né? Onde só tem um buraco na tampa plástica ali para você abastecer de óleo, né? Para ter acesso à tampa de abastecimento de óleo do motor. Aqui a gente está vendo em detalhe a turbina de geometria variável, ela está recortada ali para mostrar como que ela funciona, mas não tem nada demais nesse turbo, é um turbo de geometria variável padrão hoje em dia. A gente consegue ver que tem outras partes do motor recortada, como o bloco, a gente consegue ver uma biela e um pistão lá dentro, um pedaço do virabrequim lá embaixo. O virabrequim é de aço forjado, a biela também é forjada, o pistão é de alumínio também forjado, então é um motor que tem a parte de baixo bem reforçada, e tem que ser, né? É um motor que tem quase 60 kg de torque, né? Muita coisa, né? Então precisa dessas partes móveis bem reforçadas. A gente consegue ver que também o cabeçote está recortado, mas não dá para ver muita coisa. Ele é 4 válvulas por cilindro, com o bico injetor ao centro da câmara de combustão, né? A gente consegue ver que o coletor também está recortado. É um coletor bem curto, como são os motores a diesel, né? Os motores a diesel têm esses coletores de escapamento bem curtinho até o turbo, para diminuir o atraso do turbo, né? Mas como eu falei, do lado de lá ele é bem comprido até chegar no turbo. Só de um lado que ele é curto, né? Aqui o sistema de alimentação de diesel, né? É um sistema da Bosch de alta pressão. É o mesmo sistema usado no seu irmão V8 6.7, o Power Stroke. Ele funciona com 2000 bar de pressão de injeção. Então é um sistema que já atende Euro 6, né? Então é um sistema bem atual. Então a gente vê ali o duto, né? A flauta de pressão, né? De alta pressão. Sai os tubos, né? Para os bicos, 3, né? 3 de cada lado, é um V6. Tem o de entrada e o de retorno para a bomba. Tem aquele sensor de pressão máxima que fica sendo monitorado pelo computador. Aqui atrás é uma bomba de vácuo. Então ela tem 2 pegadas de vácuo ali. Então ela consegue atuar vácuo para o motor e para os sistemas do carro. O americano também gosta de usar vácuo para fazer outras funções além da parte mecânica, né, do motor. Então é uma bomba de vácuo que é tocada pelo coletor de escapamento do lado do turbo, ela fica lá atrás do cabeçote. Então a gente está vendo ali as pegadas, né, onde vai as mangueiras do vácuo. A tampa de abastecimento de óleo também fica nessa lateral. Esse motor tem aquelas tampas plásticas que fecham o cabeçote, né, fecham os comandos de válvulas, onde contém o respiro do motor. Então é aquele motor que tem aquelas galerias internas dedicadas para retornar o óleo separado por essa tampa para o cárter, né, para diminuir a ventilação do motor, diminuir o consumo de óleo desses motores, né? Como esses motores turbo trabalham com uma pressão de turbo bem alta, né? Tem motores desses que chega a 3 bar de pressão, então é muito alto. Então essas tampas elas funcionam para diminuir a ventilação interna do motor e com isso diminuir o consumo de óleo pelo respiro do motor. Hoje em dia o respiro está ligado diretamente na boca da turbina, né? Então aquele vapor de óleo separado pelo respiro é admitido novamente pela turbina. Se tem uma ventilação excessiva, a turbina suja o intercooler, suja a admissão, né? O EGR já faz isso hoje em dia, né? Imagina junto com o respiro, né? Seria muito pior. Então essas tampas plásticas com esses respiros embutidos, com essas galerias dedicadas ligando a parte de cima do motor ao cárter, é feito para isso. Aqui a parte de trás do motor, né? Então a gente vê que ali
vai uma correia dentada que toca a bomba de alta pressão de diesel. A bomba de alta é aquela do meio ali, central. E a polia que toca ela é aquela do canto, fica atrás do comando de escapamento, do lado de lá, do EGR. Então ela vai uma correia dentada unindo as duas peças, né, as duas polias dentadas. Então o comando de escapamento toca a bomba de alta com uma correia dentada. É essa correia que dava bastante trabalho nos Land Rover, né, que tinha que descabinar as Land Rover para fazer uma manutenção, uma troca dessa correia. Então é um motor bem compacto, né, que fica bem compactado lá no Land Rover. Você dá manutenção, precisar de espaço, você precisa descabinar ela. Na Ranger eu não sei como que vai ser, se vai ter espaço, se não vai ter espaço. Na Ranger ainda é uma interrogação. Mas está aí como que é a parte de trás, a gente consegue ver muito bem a bomba de alta. É uma bomba de alta que tem duas bombas integradas, né, em V ali, a gente consegue ver que são duas, né, uma para cada bancada do V. Então é uma bomba bem grande, bem robusta, né, e ela gera 2000 bar de pressão, né, então é uma bomba parruda, né, desse motor 3.0 da Ford. É um motor que foi desenvolvido, se eu não me engano, na Austrália em 2005. Seu projeto, né, inicial lá atrás, como eu falei, esse aqui já é uma atualização em 2018. Então já é um motor que está no mercado há muito tempo. Aqui a gente está vendo a lateral do EGR, aonde que é a pegada do escapamento, né, do coletor de escapamento para o EGR. Então é na lateral de lá, é bem curto ali, onde já vai para o controle, aquela borboleta que faz o controle que eu falei que caiu o parafuso. E depois já vai para o radiador e depois é admitido lá em cima, novamente na admissão para os coletores. Aqui é a parte de baixo do motor, é onde vai o motor de partida. Então o cárter ele também foi pensado para alojar o motor de partida. Como esses motores têm start-stop, o motor de partida ele é bem grande, ele é bem robusto. Então ele ocupa um espaço bem grande. E como esse motor ele foi feito para ser bem compacto, o cárter ele foi todo desenhado para caber o motor de partida aqui do lado. A gente está vendo o buraco ali na frente onde ele vai colocado ali o motor de partida. Está sem o motor de partida. Esse tubo que a gente está vendo descer ali é o tubo de retorno de óleo da turbina. Esse é o lado da turbina. Então a gente está vendo onde é alojado o motor de partida. Então é uma região bem grande ali para colocar o motor de partida. Aqui é um pistão. A gente consegue ver o desenho da câmara de combustão do pistão, como eu falei, ele tem uma taxa de compressão 16:1, não é muito alta hoje em dia, mas como o bico injetor ele tem vários leques hoje em dia, 5, 6, 7 leques de pulverização, a câmara de combustão ela é desenhada de uma forma para otimizar a combustão, né, de cada leque desse no momento da queima, né, do momento da injeção e da combustão. Então a gente consegue ver o desenho ali, né, parece uma flor junto à câmara de combustão no pistão. Também é um recurso usado hoje em dia por bastantes fabricantes de pistão, e aqui na Ford não é diferente, a gente está vendo aqui o desenho do pistão. Esse motor a gente não viu, o coletor de admissão dele que fica lá em cima, é um coletor de plástico. A tubulação que traz a mangueira do intercooler até no coletor, que pega os gases do EGR ali depois da borboleta eletrônica do acelerador, é de metal, é de alumínio. Só que na hora que entra no coletor lá em cima, os coletores são de plástico. Então é um motor que tem bastante peças plásticas para deixar ele mais leve. Então ele tem as tampas de válvulas de plástico, coletor de plástico, as tampas são de plástico. A gente não viu, mas o filtro de óleo ali onde vai rosqueado também é de plástico, onde coloca o filtro ali em cima. Então tem algumas peças de plástico para alívio de peso. Então apesar de ele ter um bloco de ferro e um cárter também de ferro, é um ferro com uma liga de grafite leve, os cabeçotes são de alumínio e tem bastante peças plásticas para deixar ele bem leve. Então é um motor leve, ele é silencioso e vibra pouco. Então com essas três características ele passa uma sensação muito boa para quem está conduzindo o veículo, né? É um motor que ele é muito elogiado por esse comportamento dele, além de ter muita força, né, e potência, principalmente em baixas rotações. É um motor que é uma novidade ainda, principalmente na Ford, né, e agora na Ranger. Vai ser a primeira vez que a Ranger vai ganhar esse motor, né, um motor V6 a diesel. Então a gente precisa esperar ela ser lançada, não vai demorar muito, eu acredito que ano que vem ela já chega com esse motor. Vai ser fabricada na Argentina, vai vir aqui para o Brasil como ela é hoje, vai continuar do mesmo jeito. Então é isso, vamos esperar o lançamento da Ranger.
para a gente ver como que esse motor vai se comportar na Ranger. Então é só isso que eu tinha para falar, pessoal. Até o próximo vídeo.